Aos amigos e irmãos do Centro Espírita Tiormindo, o meu boa noite. É com muito prazer que estamos aqui reunidos virtualmente para conversarmos sobre a temática doenças psicossociais à luz da doutrina espírita, nos renovando dentro dessa proposta consoladora que a doutrina nos traz diante das situações da própria existência. Então, nossa temática que deveríamos abordar vai se referir a doenças psicossociais. Quando nós falamos de doenças psicossociais, é importante saber o que é isto, como isso se desenvolve, como isso pode ser atenuado e as suas consequências em cada um de nós. As doenças psicossociais, pessoal, não é mais nem menos do que desorganizações provocadas pelas ações decorrentes do contexto social, ou seja, da nossa vida de cotidiano. Vida de cotidiano esta, contexto social este, que comprometem diretamente o psicológico do indivíduo, repercutindo no funcionamento do seu organismo biológico com quadros psicossomáticos. Isto é a doença psicossocial. Isto é este distúrbio, de origem de um contexto social, de um contexto dos nossos cotidianos. E por que isso toma esta proporção tão grande? Quando nós falamos de psicossocial, nós estamos falando de uma ação psíquica. Estamos falando desta ação psíquica vivendo em torno de um aumento de sociedade. Então, é necessário que nós nos conheçamos para poder identificar e, consequentemente, desenvolver os recursos e os mecanismos inerentes a podermos atenuar e até evitar essas desorganizações. E quando eu falo nos conhecermos, é conhecer a criatura humana, que é cada um de nós, na sua dimensão plena. Não essa criatura humana circunscrita a um corpo físico, mas o que transcende a esta própria materialidade. Então, o que é que nós vamos ver, pessoal? Nós precisamos, então, buscar a nossa constituição humana. E como é que nós vamos buscar entender essa constituição humana? É conhecendo a criatura humana no seu todo, que é a nossa constituição, como espírito, portador de uma energia, que é o nosso espírito, ou o nosso perispírito, e que vai se vincular a um corpo físico. Então nós podemos considerar a criatura humana como este ser integral da seguinte forma: espírito, perispírito e corpo físico. Conhecendo essas estruturas, nós vamos ter a condição
de saber onde reside os mecanismos desencadeadores dos nossos distúrbios. Como? Nós, como espíritos, somos o ser que elaboramos toda a condição de agir de modo monumental, que é através da ação da inteligência. Então, como espírito e como princípio inteligente do universo que somos, vamos ter o quê? Esta soberania desse grande atributo que é a inteligência. E como espírito, buscando a condição física, por ser este ser imaterial, o espírito não é um ser material, ele é imaterial, mas ele vai agir, ele vai buscar a matéria para poder agir, trabalhar. Não é que ele não trabalhe fora da matéria, trabalha, mas nós estamos vinculando a ele estar participando de um mundo físico. E quando ele vai buscar esta condição para agir no mundo físico, ele precisa dos mecanismos e dos recursos necessários para ele poder agir. Ele pensa, ele é o ser que é o ser inteligente, ele pensa, ele mentaliza, mas ele precisa dos instrumentos que obedeçam, não é? Que levem esta ação que é pertinente a ele. E que ação é esta? Os recursos materiais. Então o espírito gera o seu perispírito, que são as suas energias eternas, que irão acompanhá-lo vida fora, através das suas existências que ele vai ter sempre. E essa energia que é matéria é energia, de forma sutilizada, aí está o perispírito, que é o quê? Energias em torno do espírito. E a partir desse instante, o espírito está aí já constituído de quê? Como princípio inteligente do universo, portador das suas energias imortais, que passam a ser a sua individualidade, é onde nós nos diferenciamos. O mundo espiritual nos fala que somos todos espíritos da mesma essência e formados da mesma massa corporal. Porém, aí é onde entra. Vamos nos individualizar pelas nossas energias imortais, que é o perispírito. Esta é a nossa individualidade. Por que a nossa individualidade? Porque essa energia é onde serão registrados todos os nossos feitos em particular. E o feito de João parece com o de Antônio, mas tem diferenças de particularidades. E estas particularidades se resistem exatamente no perispírito. Por isso é que nós somos caracterizados pela individualidade. Por isso é que ninguém sofre a injustiça da misericórdia de Deus. Por isso é que o Cristo nos anuncia com muita propriedade quando ele diz a cada um segundo as suas obras. E pessoal, então o espírito portador desta individualidade, são as suas energias imortais, o perispírito, ele está então ali, espírito, princípio inteligente, devidamente individualizado já pelo perispírito, que é um grande atributo que Deus lhe concede, essa individualidade, para ele elaborar esse perispírito, e ele vai anexar a esta grande oportunidade
os atributos pertinentes a que Deus lhe doou, que Deus lhe concedeu na hora que ele gera a sua individualidade, que é os atributos do pensar, da ação mental, do livre-arbítrio. E o espírito, então, está pronto para ir à vida física. E ele vai buscar um corpo físico através do mecanismo da concepção. Então, espírito, perispírito e corpo físico é a constituição humana. E essa constituição nos permite entender a instalação e o desenvolvimento dessas tidas doenças psicossociais. Né? Então nós vimos que o espírito, o princípio inteligente do universo, é ele o ser que pensa, é ele o ser que tem vontade, é ele o ser que, com a sua inteligência, age nos outros elementos, que é o elemento material. E o pensamento tem uma ação fundamental nessa situação do surgimento das patologias psicossociais, pessoal. O pensamento é uma das formas de transformação das nossas vidas. O pensamento, ele é essa forma de transformação de nossas vidas, porque nós podemos mudar as nossas vidas transformando os nossos pensamentos. Eles agem sobre os fluidos. Quem são os fluidos? Fluidos significa energias. Então, os nossos pensamentos, parte de quem? Do ser que pensa, que é o espírito, com sua vontade. Então, este pensamento age sobre os fluidos. Quem são os fluidos? Energias, matéria. Então, eles agem sobre os fluidos ou energias, imprimindo as nossas manifestações mentais. Então, precisamos estar vigilantes para a qualidade dos nossos pensamentos. Termos a destreza de sabermos inibir aquilo que se desvirtua de um pensamento digno, de uma atitude digna e ilibada, porque eles agindo sobre os fluidos ou as nossas energias, eles imprimem as nossas manifestações mentais. Imprimindo as nossas manifestações mentais, geram, consequentemente, resultados bons ou ruins daquilo que elaboramos, refletindo diretamente sobre quem? Sobre o emissor, sobre o gerador daquele pensamento. É como René Descartes já dizia, penso, logo existo. Ora, penso, logo existo. Ele está dizendo que o que eu penso reflete quem eu sou. E se reflete quem eu sou, atinge a mim mesmo. E é isso que nós precisamos trabalhar em cada um de nós. É isso que nós precisamos levar como fator de educação para as pessoas. Para que as pessoas não se tornem tão susceptíveis aos seus delitos mentais e que só trazem danos, prejuízos a quem elabora e a quem compartilha com tudo isso. Então, nós vamos ver que essas doenças psicossociais
olha como elas surgem, olha como elas estão dentro da nossa jornada. E o espírito Joana de Ângelis nos alerta com muita propriedade sobre as doenças psicossomáticas. E ela chama a atenção nesta direção do papel da mente na saúde. Isso é muito importante sabermos, pessoal. O papel da mente na saúde, que muita gente está ignorando. Por que está ignorando? Porque entende que a ação mental seja um comportamento cerebral puro e simples. Mas o que é mente? A mente é a sede da manifestação do ser que pensa. E quem é o ser que pensa? Nós como espírito. Então, a mente, a ação mental, ela se desenvolve em compartimentos orgânicos, como determinado local do encéfalo, porque é afim. Aquela ação corresponde àquela localização física, mas não é aquela localização física onde está parte no encéfalo que se podemos hoje, através de uma ressonância magnética, perceber o momento de elaboração de um pensamento, como as células neurais se comportam a nível cerebral. Podemos. Mas aquilo ali não é a mente. Nós estamos vendo ali o efeito. A causa está em quê? Em quem emite aquela ação. E quem emite somos nós como espírito. Então a mente é como o chuveiro da alma. Aquilo em que pensais firmemente cairá sobre vós mesmos. Já nos fala Joana de Ângelis, com muita propriedade. E de modo a vos libertar ou a vos escravizar, de modo a encarcerá-los, dependendo for o teor dos sentimentos que impulsionam as ideias. Quando nós falamos aí em sentimentos, pessoal, é muito importante nós estarmos atentos como esses sentimentos nos chegam. Gerado pela qualidade das nossas ações mentais, pelos pensamentos. E nós vamos ver isso muito forte com as emoções. Estamos no momento atual de vida experimentando os mais variados tipos de emoção. E muitos até adentrando a comoção. E vocês, então, perguntaria: sim, Antônio, e essas emoções? A emoção que não presta realmente nos traz, a emoção que presta é saludável. Sim, vamos ver o que é emoção. Eu costumo conceituar a emoção como sendo a sensação que todos nós experimentamos após o efetivo acontecimento de um fato. Observe, se não é isso, sempre assim, a sensação que cada um de nós experimenta. Eu passei no concurso, ou que sensação eu experimento ali, do contentamento, né, da satisfação, após o efetivo acontecimento de um fato. O fato que eu soube de ser aprovado no concurso. Muito bem.
É emoção. Ai, que emoção, meu Deus, como está me doendo. Meu irmão me proporcionou uma agressão tão grande, me deixou abatido. Uma sensação que estamos experimentando após o efetivo acontecimento de um fato? É. Então, nessas qualidades de emoções, nós vamos ver saindo o quê? Aquela emoção de ter passado no concurso, vem o quê? Um sentimento adequado, compatível com aquilo, que é a reação desencadeada. Qual foi o sentimento que eu tive? Foi uma reação desencadeada em relação a uma emoção experimentada, que foi a boa emoção. E aquele outro momento que eu estava angustiado, que experimentei uma emoção ruim em relação o quê? Ali estava eu com um sentimento machucado, né? Aquele sentimento que demonstrava a reação desencadeada devido à emoção que eu experimentei, que foi a emoção da decepção. Olha os sentimentos, olha as emoções. Então, quando Joana nos fala de que dependendo do teor dos sentimentos que impulsionam as ideias, nós estamos dizendo que dependendo da qualidade da nossa ação mental. Que as emoções chegaram por quê? Porque eu desenvolvi a minha reação mental, a minha ação mental, às vezes desajustada, desequilibrada, expansiva. Antônio, seu irmão lhe agrediu e você é uma ação mental desajustada? Sim. Sim, que o desequilíbrio de meu irmão eu não soube exercer, como Francisco de Assis dizia: ó mestre, fazei com que eu compreenda do que ser compreendido. E quando Francisco de Assis assim dizia, ele estava o quê? Sublimando as ofensas que lhe chegavam, pessoal. E não entrava em uma ação mental tão deplorável que lhe trouxesse emoções desagradáveis para vir enraizar os sentimentos mais doentios. Olha como isso podemos fazer, como isso podemos desenvolver. Só depende de dosarmos as nossas condição mental. Estabelecermos o limite da nossa ação mental. Nem para tanto, nem para tão pouco. E sim, dar o patamar do equilíbrio. Começarmos a exercitar isso. Os momentos de vida estão nos solicitando essa transformação, esta modificação comportamental, para que não estejamos aí sinalizando, como hoje a própria academia já sinaliza, pessoal, de que a psicologia será uma das profissões do futuro. E por quê? Porque as doenças psicossomáticas irão assolar cada vez mais. Devido à nossa imprevidência mental, devido ao abuso da qualidade dos nossos pensamentos. Quando, através da ação mental, não estamos sabendo dar limites aos nossos pensamentos,
ao imprimir vontades desregradas, indisciplinadas, maledicentes. E assim contaminando as nossas energias, que fazem o quê? O mecanismo de absorver tudo aquilo que nós imprimimos. É onde nós vamos ver o nosso perispírito captando tudo isso, toda essa elaboração mental que nós desenvolvemos. E vocês poderiam então me questionar, mas Antônio, nós fazemos tudo isso, e onde é que está Deus que não dá um basta nisso? Quando Ele nos dotou como seres inteligentes, portador de uma capacidade inteligente que nos diferencia em relação aos outros seres. Ele nos facultou a condição de poder saber agir com o livre-arbítrio. E é onde nós precisamos nos desvencilhar o mais rápido possível dos nossos primórdios primitivistas da origem, que está vinculado aos instintos, e começarmos a palmilhar cada vez mais pelos sentimentos dignos. E como é que nós fazemos isso? Abdicando dos nossos vícios e adentrando a criteriosa razão das virtudes. É isso que nós precisamos aprender a fazer, pessoal. É isso que a doutrina espírita nos traz com toda a primazia. É isso que os ensinos evangélicos de Jesus renovam em cada um de nós. E nós estamos simplesmente fechando os nossos ouvidos à mensagem do Mestre. Nós estamos vendo os homens se queixando disso, se queixando daquilo. E o Espírito lá acordado diz assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Não foram vós, não está sendo vós que estáis a desprezar a divina e santa doutrina do Cristo, enchendo a taça da iniquidade e ela transbordando por todos os lados? E é vós que está implantando o mal-estar generalizado. É essa a nossa realidade, infelizmente. E a doutrina espírita, então, nos proporciona esta reflexão para que nós possamos mudar, né, a caminhada com mais tranquilidade, com mais resolutividade de se construir o edifício do bom entendimento, da determinação de servir a virtudes. É onde nós precisamos abrir mão, minha gente, dessa transitoriedade que está aí marcante na vida de todo mundo. Está todo mundo aí passando por um quadro que a humanidade nunca viu, que é o quadro da pandemia. E estamos fazendo o quê? Uma grande maioria de indiferenças, descasos, desrespeitos, não entendendo a oportunidade de se reeducar, de respeitar a limitação do seu próximo e a sua limitação também.
perdendo a grande oportunidade de saber se renovar e não se tumultuar, como está muita gente se tumultuando. Muita gente se amaldiçoando porque tem que se recolher à unidade dos seus lares. Minha gente, a pandemia veio nos mostrar como é necessário se reconciliar, se entender, se construir algo novo, promissor, diante da grandeza de Deus. É tanto que a academia está aí perdida. Está grandes os esforços para poder chegar a um denominador comum, mas até agora falta-lhe o elemento necessário para poder promover um tratamento específico, uma vacina adequada. E nós ainda não entendemos. Por quê? Porque está nos faltando virtudes. Está nos faltando a humildade da reflexão. Está faltando a humildade, esta virtude que há muito tempo vem sendo, há muito tempo mesmo, esquecida entre nós. Ao passo que nós estamos vendo aí os resultados, né, do oposto. Esquecemos a virtude da humildade e estamos imprimindo a ação nefasta do orgulho, que é o terrível adversário da humildade. É o que a criatura humana está experimentando e, consequentemente, instalando as suas doenças psicossociais. É a sociedade que é isso, que é a sociedade que é aquilo? Não. Está em cada um de nós. Façamos o caminho da revisão digna sobre as nossas atitudes. E encontraremos respostas para muitas das nossas dores. Quando nós estamos constatando essas doenças psicossociais trazendo tantos danos, porque elas se manifestam a partir dessas nossas energias e vão o quê? Refletir mais adiante, que é no corpo físico. Quando não se torna muitas vezes radicais as suas consequências. Quando estamos vendo aí um número enorme da instalação do quadro depressivo, da violência exacerbada, do suicídio, do crime generalizado. São desequilíbrios psicossociais que campeou no meio social, porque falta limite, falta disciplina, falta parâmetros. Dentro das instituições mais valiosas, os seus valores realmente se perderam. Está havendo uma inversão de valores por parte da criatura humana. E depois vai se queixar de quem? É Deus que está castigando? Não, pessoal. Nós é que precisamos retomar a atitude do equilíbrio e implantar as ações boas e edificantes na caminhada da vida. E isso, né, esta ação mental, gerando tudo isso, é como nós podemos ver, é como isso se desenrola quando analisamos a questão 95 do Livro dos Espíritos,
e que toca de modo assim muito particular sobre as energias perispirituais, em que os espíritos nos falam que a ação do livre-arbítrio do espírito vai agir sobre o quê? Age sobre a plasticidade do perispírito e cria os diversos níveis energéticos. Então, se o meu pensamento é bom, o que é que eu vou criar sobre o meu perispírito? Boas propagações. Se são ruins, propagações condizentes. E aí nós então criamos, né, as nossas imagens fluídicas das mais variadas formas. E que muitos denominam essas imagens fluídicas, os observadores dessa energia perispiritual, né, como dupletério, os plexos, os chakras, o campo de força, né, como campo mental. E o que é o campo mental? É exatamente o momento em que essa energia perispiritual, olha, ela está expressando o momento de pensamento. Corpo astral. O que é isso? Olha, o pensamento foi acionado, aí a imagem fluídica, forjada no perispírito, vai manifestar o quê? A qualidade das nossas emoções. E as emoções, e aí vão automaticamente marcar, né? Forjar no perispírito as consequências dos desejos e dos sentimentos, que os sentimentos estão vinculados diretamente às emoções. Olha como isso ocorre no nosso cotidiano, no nosso constante, conforme for a nossa vivência. Então nós precisamos estar atentos para a qualidade de vida que nós estamos levando. Precisamos nos renovar. E isso, uma vez, essas adversidades forjadas a nível de perispírito, fique certo, pessoal, vai refletir como registro perispiritual diretamente no nosso corpo físico. É onde nós estamos vendo surgir pessoas aí com as demandas degenerativas, a toda ordem, as demandas psíquicas, toda ordem, as demandas álgicas, né? Que não sabe o que, amanhecer assim, estava bem, dormi bem, amanhecer assim. Vai ver como é que ele dormiu, o que é que ele, para dormir, o que é que ele elaborou. E isso abruptamente surge da noite para o dia? Não. É um acúmulo, eu digo, são doses homeopáticas, um pouquinho todo dia, daqui a pouco vira um pocão, daqui a pouco vira um montão de coisas. E as consequências serão exclusivamente de quem lhe gerou. Isso é que precisa ser buscado, isso é que precisa ser mostrado, isso é que precisa ser trabalhado como fator de reeducação na vida das criaturas humanas, da criatura humana, para que possam elaborar os seus pensamentos da melhor qualidade possível para o seu próprio crescimento, para o seu próprio bem-estar, para a sua própria libertação. Quantos estão adentrando ao processo obsessivo exatamente pela qualidade dos seus pensamentos? Pensamento. A obsessão não ocorre porque o obsessor é mais forte do que ninguém, não. Pensamento. Pensamento deletério. Vai produzir o quê? Energia perispiritual deletéria, que vai se afinizar com o obsessor. Aí está a problemática. E aí depois é o obsessor que é culpado? Nós então precisamos repensar nas nossas atitudes, tá? E tudo isso, pessoal, podemos, buscando
os ensinos evangélicos de Jesus. Fazer a implantação da renovação mental em cada um de nós. Fundamentado na proposta da doutrina que se alicerça nas consequências moralizadoras do Cristo, os recursos para lançarmos mãos a todo instante, como renovação do nosso proceder. E diante dessas realidades, dessas doenças psicossociais, é importante o indivíduo buscar a ajuda da ciência, a ajuda da academia, mas não se afastar da ajuda de um aspecto espiritual. E esse aspecto espiritual, quando a doutrina nos mostra que podemos o quê? Ser renovados pelo aconselhamento de corrigir moralmente as nossas atitudes e que se completam, e que se completam, desde que cada um queira. Tem isso. Porque é respeitada a individualidade e o livre-arbítrio das pessoas, desde que cada um queira a transfusão de energias, como a doação do passe, como a água fluidificada e, acima de tudo, a prece, que muita gente não está fazendo. Quando eu digo fazer a prece, não é o caso, exercer a prece como este elo de ligação a Deus, de reflexão dos nossos do nosso proceder, de ver o que é que nós precisamos talvez inibir, evitar, dar outra direção, procedendo desta natureza. Nós estamos sintonizando com o quê? Com a misericórdia de Deus que está aí para todos nós. Nós é que nos afastamos dela. E aí, pessoal, nós começamos adotando essas medidas, começamos a modificar o que nos aflige. E se modificamos o que nos aflige, nós vamos alterar também as nossas estruturas celulares, proporcionando bem-estar, saúde, equilíbrio. E a vida se tornará muito mais promissora e muito mais interessante do que muitos estão experimentando. Esta é a nossa mensagem, para este momento que nos reunimos aqui, graças aos recursos, da rede, aí de modo virtual, passando a mensagem que a doutrina nos faculta. A todos vocês, que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo reine em nossos corações, agora e sempre. E muita paz. E até breve, se Deus quiser, para que nós possamos estar próximos, presencialmente, e nos confraternizamos fisicamente, além do mental, do espiritual, fisicamente. Mas enquanto não podemos, não devemos nos dissipar, não devemos nos conturbar. Vamos para a união, vamos para a confiança na misericórdia de Deus e até a próxima, com um grande abraço virtual, com um grande teleabraço. Ficam com Deus. Um abraço a todos.